NGT Entrevistas está de volta hoje com o professor de Gestão Ambiental, Luiz Vicente de Mello. Professor, nesse segundo bloco, queria que a gente voltasse a falar aí sobre o legado da Copa. O presidente Lula, né, diz que o brasileiro não se importa de chegar ao estádio a pé, de bicicleta, até de jumento, que não tem problema. Mas, na sua opinião, você não acha que depois, quando o evento terminar, essa conta, que foi uma conta muito alta com a construção aí dos estádios, não vai cair? O brasileiro não vai começar a fazer essa conta? Espera aí, custou muito caro e o que eu ganhei com a Copa do Mundo? Essa questão de protestos, por exemplo, já está acontecendo, né? Por mais que seja bem menores, como a gente teve o ano passado, mas já tem essa mobilização na questão do protesto também, né? Então, são estádios grandes e a questão da mobilidade até chegar ao estádio, né? A gente ficou aqui em São Paulo, se seria qual estádio, ficou por muito tempo, se cogitou a ser em Pirituba, depois parou e até que enfim chegou no Itaquera, no bairro de Itaquera. Conseguiu, né? Ficou na questão também se seria no estado de São Paulo. Enfim, foi uma definição que levou muito tempo, não teve uma questão, um investimento para a mobilidade, quer dizer, a gente continua com os mesmos trens, tanto de metrô como metropolitano, não teve nenhuma mudança, a não ser na questão do entorno rapidamente para fazer um fluxo maior em função do estádio. Então, não tivemos o trem-bala que a gente já comentou, então realmente ficou a desejar. E outro ponto interessante é que os aeroportos também levaram muito tempo para se fazer essa concessão, se postergou, não deu tempo hábil de todos os aeroportos estarem prontos, tem uns que vão ficar prontos em 2016, a previsão, quer dizer, na época das Olimpíadas, que a gente tem mais um outro evento enorme, mas esse focado somente no Rio de Janeiro. Isso se a gente tem que rezar, né, para sair agora em 2016, se não, né, porque agora, imagina, em muitos aeroportos vão parar as obras durante o evento para não atrapalhar tanto, né, porque realmente é muito desconfortável você chegar no aeroporto aí com muitos tapumes e poeira e tinta para todo lado, né, então é questão de acidente também que você pode ter no aeroporto. Sem dúvida. E assim, o risco maior tomara que os investimentos aos aeroportos continuem sendo mesmo no final da Copa. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o risco de parar todo o investimento, porque acabou a Copa, não chega nessa grandiosidade, a gente pode perder e nem aquele legado que a gente imaginava, por mais que seja nos próximos anos, ter no futuro, né? Então, é um cuidado aí que precisa ter. Professor, o senhor citou aí os estádios, né? O que vamos fazer em muitas cidades sedes aí, o que vamos fazer com esses estádios enormes, né? Onde se gastou muito dinheiro, né? A gente vê aqui o Itaquerão aqui em São Paulo, que na verdade é a confusão com o nome do Itaquerão, a Arena São Paulo, a Arena do Corinthians, Itaquerão, a FIFA não sabe que nome que dá, é uma confusão até para o turista que está chegando, né? Vão ser aproveitados depois da Copa, o senhor acha? O nome é uma questão interessante, porque existe um marketing que você vende o nome, inclusive, do estádio, que gerou toda esse imbróglio da questão, essa confusão do nome, né? No metrô está um nome como se é Estádio Corinthians, pelas vias públicas a gente está na questão Itaquera Stadium, Itaquera Stadium, e no ingresso está Estádio de São Paulo. A Arena, então, de São Paulo. Puxa vida, né? Então, realmente tem uma confusão. Se não fosse o logo da FIFA, né, imagino que muita gente teria uma dificuldade muito maior, né? Então, teve essa questão importante aí que ficou muito em cima da hora e a gente não conseguiu. E o reflexo de tudo isso são esses possíveis, além desse confirmado agora, dia 12, né, os feriados que vão ter, que vai impactar também na questão econômica, né? Muitas pessoas, o comércio paga caro, já né? está chorando, né? aí já que paga realmente caro por isso. Já está sentindo, né? Aí e o prejuízo vai ser realmente muito grande, né? Primeiro que o brasileiro só vai pensar realmente em Copa do Mundo, os produtos, quem se beneficia, os poucos comerciantes aí que se beneficiam aí com produtos específicos da Copa vão lucrar, mas é uma fatia muito pequena, né?
foi uma fatia pequena, comparado com as Copas passadas, né, visualmente, não por dados, mas vê que a adesão foi bem menor, principalmente das bandeirinhas nos automóveis que a gente visualiza, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, comparado a 4 anos atrás. É né? verdade mesmo, né? A gente falando agora sobre o clima da cidade de São Paulo, né? O telespectador que está em outros estados também pode perceber. Aqui na cidade de São Paulo a gente não sente ainda a cidade aí que vai sediar a abertura da Copa do Mundo, a gente ainda não sente esse clima aí de Copa do Mundo, né? Eu não tenho dúvida quando começar o jogo, realmente as pessoas vão esquecer momentaneamente, mas antes, essa onda de protesto que teve realmente ficou aí muito acanhado a questão de ter, né, mostrar sou brasileiro em função de todo o contexto que nós estamos passando hoje. É verdade, a gente está falando de manifestação, professor, mas a gente não pode esquecer, né? Porque além, a gente falou de greve aí dos metroviários aí, que ameaça até a partida aí de abertura, Isso. né? Mas também as manifestações, porque muitos grupos, né, já colocaram aí a intenção de parar a cidade aí no dia da Copa do Mundo. São Paulo, como todas as outras capitais sede, são vitrines, né, do Brasil para o mundo todo já está aqui, está jornalistas, de olho pra gente, claro. Turistas, então tudo isso repercute, acaba repercutindo negativamente, né, nessa questão, como a gente deixou muito em cima da hora, e isso acaba também impactando possivelmente na questão econômica do país, né? Então é um cuidado muito grande que tem que ter. E, professor, crise aí no transporte público, né? Mas também a cidade de São Paulo também sofre aí com a poluição. Sim. No começo do ano a gente teve a suspensão aí da inspeção veicular e agora fomos surpreendidos aí com o fim do rodízio de veículos aí que foi aprovado na Câmara dos Vereadores aí em 1 minuto de votação. Estamos caminhando aí, estamos regredindo aí no combate aí à poluição, não é? É interessante esse ponto, muito bem levantado, porque o que acontece? A mobilidade ela está diretamente relacionada à poluição. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, uma cidade de São Paulo, com a parada do metrô, que é por trilho e não polui, hoje aumentou demais a poluição na cidade de São Paulo, não tenho dúvidas. E um dos meios que a gente tem para minimizar, para reduzir, foi a inspeção veicular aqui em São Paulo, que foi até janeiro de 2014, foi suspensa, falou que depois de um mês ia ficar pronta, não ficou pronta, ia lançar agora uma licitação, o Tribunal de Contas suspendeu, questionando, e este ano realmente, com o tempo que a gente tem pós-Copa e depois com as eleições, este ano a gente não vai ter mais a inspeção veicular na cidade de São Paulo, né? E a outra questão é o rodízio, né? Tão importante, por mais que as pessoas achem, né? Também é uma medida impopular, mas ela é importante porque reduz o número de veículos, principalmente na questão lá nos horários de pico, né? Por mais que tenham pessoas que falam que todo mundo tem 2 carros, olha, eu não tenho 2 carros, eu tenho que parar, eu tenho que utilizar o transporte coletivo. Certo. E vai diretamente com a lei da mobilidade, que foi sancionada em 2012, onde você tem uma restrição maior do automóvel, transporte particular, e um benefício maior para o transporte público, né? Porque as pessoas começam a utilizar o transporte público quando há uma restrição maior no transporte particular. Só que o governo, o poder público, ele tem aí uma lição de casa muito grande. Por quê? Não é só restringir, ele tem que dar qualidade nesse transporte, confiabilidade, ele não pode quebrar, flexibilidade nos horários, para que ele possa, na verdade, as pessoas possam migrar para esse transporte, seja ele por pneus dos ônibus ou aqueles biarticulados, né, que carregam aí em torno até 90 pessoas, é quase, né, proporcionalmente, é muito próximo até do metrô, se você tem um fluxo contínuo, mas é um ponto que está associado uma coisa com a outra, e toda vez que tem um caos, nós pagamos também com problemas de saúde pública, porque a poluição aumenta o número de internações e aumenta o número de mortes aqui na cidade de São Paulo, proveniente da poluição. A prefeitura aqui na cidade de São Paulo quer realmente que o motorista deixe o carro na garagem e saia com o transporte público. Criou aí muitos corredores em vários pontos, o motorista reclamou, né?
Mas tem um ponto interessante, o motorista reclamou dos corredores de ônibus, né? Porque eu acho que não se sente confortável de deixar o carro e seguir de transporte público. Aí a gente tem essa crise no transporte público aí, de greve do ônibus, greve do metrô. O cidadão que tem o carro parado na garagem fala, puxa vida, ele acorda de manhã e fala, puxa vida, eu vou sofrer tudo isso ou eu vou de carro? Eu preciso trabalhar, preciso chegar lá, preciso bater meu ponto. Como é que eu faço? Bom, eu vou de carro, hoje não tem jeito, né? É isso mesmo. Então, na verdade, é preciso trabalhar muito, né, para poder conscientizar o motorista, para ele deixar o carro em casa e seguir de transporte público. Tem realmente, não é só uma questão de conscientização, é uma questão aí de atrativo, né? Sim, atrair o motorista para o transporte público. Primeiro a questão da rotina, né? O paulistano aqui na cidade já se habituou e quem mora na região metropolitana também com o rodízio. Não é nenhuma novidade para essas pessoas e acabam cumprindo e sabem que tem aí. Era uma função ambiental, acabou virando uma questão de trânsito, né? A inspeção veicular não teve tanto essa adesão que aconteceu, acabou, a gente não vê ninguém falando mais da inspeção. Né? E a questão do transporte público a gente com as faixas, diretamente na questão dos ônibus, as faixas aumentou a velocidade dos ônibus, né? Mas não é somente a velocidade. A gente precisa ter uma flexibilidade, quer dizer, os horários de pico tem que ter uma demanda maior, né? As pessoas não podem ficar esperando muito tempo, tem que ter uma integração, por mais que o metrô e o trem já chegaram na capacidade máxima, né? E tem que achar novos modais, né? Existe aí, para os próximos meses, a questão de começar a fazer ciclovias, né? Tem um projeto em torno de 400 quilômetros de ciclovias aqui na cidade. Mas, tudo bem, vamos dar ciclovias ao paulistano, mas como é que fica o outro lado? Ele vai ter condições de usar a ciclovia, vai ter condições de fazer o uso da bicicleta com outros modais, ônibus, metrô, trem, né? E o que a gente passou com os ônibus, estamos passando com o metrô agora, acaba, na verdade, desestimulando essas pessoas a migrarem para o transporte público, né? Então é um risco muito grande que a gente tem, porque as pessoas acabam desfazendo do seu bem, o automóvel, ou muda completamente seu hábito e depois ficam reféns aí de todo esse colapso, né? Então esse é um cuidado que tem que ter, por isso que é um trabalho contínuo, gradativo, que para conseguir essa confiança leva muito tempo, mas para você perder, né, nesses 5 dias a gente viu claramente que é um risco muito grande. Sem dúvida. Professor, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Tá ótimo. Obrigado pelo convite e até a próxima. E boa sorte aí, então, pela Copa do Mundo, né? Que o Brasil faça bonito aí no campo. A gente não está conseguindo fazer aí na cidade, mas que faça bonito no campo, né, professor? Boa sorte para todos nós, com certeza. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Hoje conversamos aí sobre a crise no transporte público na cidade de São Paulo com o professor de Gestão Ambiental, Luiz Vicente de Mello. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!